que é tudo que eu já falei ontem no vídeo, tá? Não se preocupem. E se vocês tiverem dúvidas, me chama, fala, não entendi, explica de novo. Na semana passada, a nossa aula, ela foi sobre o núcleo, vocês lembram? Nossa primeira aula foi sobre as células, né? Os tipos de células, os tipos de seres, que existem seres procariontes, seres eucariontes, existem seres unicelulares, pluricelulares. Aí na segunda aula, na nossa segunda semana, a gente viu o núcleo celular e vimos também o DNA, né? Como é que o DNA trabalha no nosso corpo. E vimos a mitose e a meiose, que são divisões celulares que acontecem no nosso corpo. Hoje, essa semana, essa terceira e quarta semana, que é a semana que vem, eu dividi ela da seguinte forma. Nesse vídeo que eu enviei para vocês, e a aula que a gente vai ter aqui agora, ela é uma aula de introdução à genética. Na semana que vem, que é o vídeo que eu mandei ontem para vocês, na semana que vem, vai ser uma aula um pouquinho mais aprofundada, ainda na genética, e como a gente vai estar na quarta semana, são 4 semanas cada PET, eu vou mandar além do formulário de atividades semanais, referente à aula que a gente teve, eu vou mandar mais uma lista de complemento, de exercícios complementares para vocês, referentes às 4 semanas, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar, que a gente aproveita a aula aqui para tirar dúvida, que é esse o objetivo mesmo, tá? Não fiquem, qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, não tem problema não. Professora, então essa aula é a mesma que ontem? Vai ser a mesma que ontem, a mesma do vídeo, para vocês tirarem dúvida. Aí eu vou explicando de novo, porque teve gente que não assistiu o vídeo, teve gente que assistiu. Quem assistiu o vídeo, você estava assistindo agora que você falou para mim, né, Kézia? Quem assistiu, é bom que vai relembrando e tira algumas dúvidas se tiver ficado alguma coisa, tá? Para trás. Basicamente a mesma aula. Mas é porque teve gente que não assistiu o vídeo, mas não tem problema, tá? Eu só peço que a partir de agora, quando for vídeo que eu mandar na primeira aula da semana, aí vocês assistam antes para poder fazer a atividade no Google Forms, tá? Vou apresentar a tela para vocês aqui. Peraí. Não vai aparecer. Na semana passada, a gente estava falando sobre os cromossomos. Não sei se vocês se lembram. E aí, nós falamos sobre os cromossomos que eles... eu ainda não sei se eu cheguei a falar com vocês nessa sala. Vocês lembram aquelas molas que a gente brincava quando era criança, que estica aquela mola? Depois, na hora que a gente junta ela, ela fica desse tamanhozinho? O nosso cromossomo, ele é basicamente uma fita de DNA muito condensada. É como se a gente tivesse fechado o DNA. E o DNA, que é o que compõe os nossos cromossomos, ele é como se a gente tivesse aberto aquela mola. Então, ele tem aquele formato mesmo de dupla hélice, tá? De um caracol ali, igual da escada que eu tinha falado para vocês. Então, hoje como eu já falei no vídeo, tudo eu já falei no vídeo, vou passar bem rapidinho aqui para a gente ir lembrando, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar. Então, a gente viu aqui, ó, genética. Muito importante também vocês saberem o conceito de genética. Genética é o que a gente traz de herança de características dos nossos pais, da nossa mãe, que vem da avó, por exemplo, o cabelo é igual ao da avó, ou então, por exemplo, a mãe tem o cabelo preto, a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, tá? Mais de características. Mas, assim, só para já ir adiantando. A mãe tem o cabelo preto, o pai tem o cabelo castanho, aí a criança nasceu com o cabelo loiro. Da onde que veio esse loiro aí? Ah, veio de alguma genética lá de trás, de alguma característica, tá? Então, tem a variação dos organismos também, a hereditariedade com as características, e essas características a gente determina pelos genes.
Então, por exemplo, falar assim, o meu gene para o cabelo loiro veio da minha avó, ou então o gene da Karen de ter o olho verde veio não sei se a Karen tem o olho verde, tô falando sem saber. Veio da mãe dela, porque a avó dela também tinha, passou para a mãe, passou para ela. Então, isso é a hereditariedade. Pensa assim, genética, quando a gente fala de hereditariedade, lembra de herança mesmo. Por exemplo, tem gente aí que recebe uma herança e fica milionário. A gente recebe herança de características dos nossos pais, tá? E essas características são os nossos genes. Então, tem o gene para o olho verde, o gene para o cabelo enrolado, o gene para o cabelo liso, o gene para cabelo loiro, para olho azul, para olho castanho. Todas as características que existem são determinadas por genes, tá? São transmitidos de uma geração para outra, né? Como eu já tinha falado para vocês. Os genes que determinam variedades diferentes de uma mesma característica denominam alelos. Então, o que é esse alelo? Ele que vai determinar característica diferente no gene. Então, a característica do cabelo, do olho, do nariz, da boca, do dente, tudo é determinado pelo alelo que está no gene, tá? Os genes são situados em posições específicas lá nos cromossomos, por isso que a gente teve a primeira aula de cromossomos e DNA lá na semana passada. Então, assim, vocês vão ver na biologia tudo uma sequência, não é nada aleatório. Estudamos DNA semana passada. Não, estudamos DNA semana passada, os cromossomos, justamente porque iríamos começar a ver a parte da genética, tá? O lugarzinho do gene lá no cromossomo chama locus gênico, e quando os cromossomos são idênticos e eles acontecem em pares, eles são chamados de cromossomos homólogos. Eu vou cancelar a apresentação aqui, só para eu mostrar uma foto para vocês, para vocês verem qual a diferença de cromossomos homólogos e qual a diferença de cromossomos que não são homólogos. Aqui, ó, cariótipo. Vocês vão ver aqui. Vocês vão ver o seguinte. Maria. Olha só, reparem aqui. Aqui, no parzinho, nós temos 23 pares de cromossomos, como a gente viu lá na semana passada. Então, tem um cromossomo do par, no par significa que são dois, né? Então, se a gente tem um par, veio um do pai e um da mãe. Então, por isso que a gente fala lá, ó, cromossomos homólogos, eles são cromossomos duplos, é como se eles fossem duplos. A gente fala cromossomos idênticos, mas eles não são exatamente idênticos, tá? Eles são muito parecidos. Aqui é um desenho também, é só uma representação. Então, a gente tem aqui, ó, cromossomos homólogos, um par, outro par. E aqui, vocês conseguem decifrar se é uma pessoa, se é um homem ou se é uma mulher nessa imagem? Vocês conseguem ver isso? Vocês acham que é um homem ou uma mulher olhando essa imagem aí que eu tô mostrando para vocês? O que vocês acham? Lembra do X Uma mulher? e do Y? Oi? Uma mulher? Não, não é mulher. Sabe por quê? Porque o X vem da mulher. Porque a mulher, ela tem os cromossomos X e X. E o homem, ele tem o cromossomo X, que veio da mãe, porque, né, um cromossomo vem da mãe, o outro cromossomo vem do pai, e o outro é X, o outro é Y. Então, esse X aqui, ó, que veio da mãe dessa pessoa, que é um homem, e esse Y veio do pai, que é um cromossomo para determinar se é homem ou se é mulher. Então, se a gente parar para pensar, quem que determina o sexo do bebê?
da criança, né, do neném que vai nascer? O homem, porque o homem que tem o cromossomo Y, tá? Que vai determinar se é diferente ou se é igual. Então, aqui vocês podem ver. Mas, assim, nem foi por isso que eu abri a imagem para vocês, foi para vocês verem aqui, ó. Todos vêm em pares, com exceção dos cromossomos, a gente chama aqui cromossomos sexuais, porque determinam o sexo, tá? Então, aqui, o Y, o X, ele é separado do Y. Não são cromossomos homólogos. São os únicos cromossomos que não são homólogos, tá? Vou voltar lá na apresentação que a gente estava vendo antes. Então, a gente viu aqui que quando os cromossomos ocorrem aos pares, quando tem parzinho de cromossomos, são homólogos. Aqui, ó. Então, aqui é um par de cromossomos, tanto os verdinhos quanto os azuis. E aqui, por exemplo, ele está falando, está indicando a cor da semente. Por exemplo, semente da melancia. Vocês já viram que na melancia tem sementes pretas e sementes branquinhas, né? Então, vamos pensar na melancia, nesse caso aqui desses cromossomos. Esse aqui vai determinar a cor da semente, e esse aqui é a forma da semente, o verdinho. Então, qual que é a diferença? Pode ser a semente preta da melancia, ela é um pouco maior e a branquinha é um pouco menor. Já repararam nisso? E ela é um pouquinho mais fininha também. Então, se a gente analisar os cromossomos, eles vão ter os genes e os alelos, o locus gênico, onde está o gene no cromossomo. E, gente, tá difícil. Eu sei que é um tanto de coisa nova, de matéria diferente. Qualquer coisa vocês me falam, tá? E onde eu estava? Deixa eu voltar aqui para eu ver. Aqui. Então, a gente tem o cromossomo que vai determinar se a semente é preta ou branca, e aqui a forma da semente, se a semente vai ser fininha, pequenininha ou maior um pouco, tá? Então, a gente tem aqui, ó, genótipo, são os genes que o indivíduo possui para uma determinada característica. Então, por exemplo, aqui, ó, só que, igual eu falei no vídeo para vocês, é assim, ó, é como se a gente estivesse falando da característica geneticamente. Então, qual é a característica geneticamente? Aqui ele está falando que é emisão, tudo a gente fala letra maiúscula e minúscula, tá? Na genética. Então, emisão, emizinho, porque daí determina, né, o que é, se é homozigoto, se é heterozigoto. Então, aqui tem o genótipo, que são as letras do DNA, entre aspas, tá? E o fenótipo, ele é a característica, tá? No próximo slide aqui, ele se refere à característica em relação ao meio também, ao meio ambiente, ao meio externo, ao meio em que ele vive. Mas voltando aqui no genótipo, quando o genótipo é determinado por genes iguais, quais são os genes iguais aqui? Emisão, que determina a pelagem branca, e o emizinho, pelagem marrom. Por quê? Porque quando acontece isso dos genes serem iguais, do genótipo ser igual, a gente fala que ele é homozigoto. Então, por exemplo, se eu falar do cabelo castanho, ele vai se sobrepor ao cabelo ruivo, por exemplo, que é muito mais fácil a gente ver uma pessoa com cabelo castanho do que com cabelo ruivo. Vocês concordam? Então, o que isso determina? Determina que o cabelo castanho, ele é dominante em relação ao cabelo ruivo. Só que para ser dominante, ele tem que ter uma letra maiúscula. Vocês percebem aqui, ó, no genótipo do emizinho, tem a pelagem branca também. Por quê? O emisão, já estou até adiantando um slide ali na frente, o emisão determina aquela característica. Se tiver um emizinho ali e um emisão, seja para qualquer característica, tá? Estou falando de cabelo, mas pode ser de olho, pode ser de pele, pode ser de... enfim, pode ser de várias características que a gente for trabalhar. Se tiver
uma letra maiúscula, aquela característica da letra maiúscula vai dominar em relação à letra minúscula. O que acontece na letra minúscula? É o recessivo. Então, vamos pensar, eu estava falando do cabelo ruivo. Só vai aparecer o cabelo ruivo quando tiver um gene do pai e um gene da mãe. Lembrem-se que são dois, é um par de genes. Um vem do pai, outro vem da mãe, por isso que são dois, tá? Então, a gente tem aqui, ó, para pelagem branca de um coelho. Se ele tiver pelo branco, é dominante. Se ele tiver pelo marrom, é recessivo. Significa que é mais fácil ele ter um pelo branco do que um pelo marrom. Não vamos falar de mancha tipo de cachorro, essas coisas. Vamos só falar no geral por enquanto, tá? Dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Vocês estão muito quietos. Então, o fenótipo, ele é por exemplo, aqui, o fenótipo é a pelagem, né? A cor do pelo do coelho, por exemplo. E nesse slide aqui, o fenótipo, ele é a cor da pétala da flor. Então, o fenótipo vai determinar se é pétala roxa ou pétala branca. Se é pelo branco, se é pelo marrom. Se é cabelo loiro, se é cabelo ruivo. Se é cabelo marrom, se é cabelo castanho. O fenótipo são as características que podem ser modificados com o meio. Por exemplo, eu posso pintar o meu cabelo. Eu posso pôr lente de contato no meu olho, uma lente colorida e vai mudar a cor do meu olho. Momentaneamente, né? Mas só para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Qual que apareceu mais? Qual cor apareceu mais nessa imagem das pétalas aí? Qual cor que se sobrepõe? Roxo. A roxa? Então, a roxa, ela é dominante em relação à pétala branca, tá? Aí... Professora. Oi? Mas, por exemplo, você não tá vendo a imagem, você não sabe. Como você sabe se é dominante ou recessivo? Tipo, você estudando as células? Aí tem que saber. Quando, por exemplo, os exercícios que vocês vão fazer vai ter o seguinte. Está vendo essas letras aqui, ó, o W, 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 W pequeno, W grande. Aqui ele mostra. Então, para a gente saber, ou vamos supor só, eu acho que eu cheguei a falar semana passada daquela Angelina Jolie, que ela fez um exame de DNA para saber se ela teria a possibilidade de ter câncer de mama. Vocês já ouviram falar dessa história? Depois vocês procuram lá no Google para vocês verem. Ela fez um exame para ver se existia a possibilidade dela ter câncer de mama. E deu que ela tinha possibilidade. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram um mapeamento do DNA dela, um mapeamento genético, para ver se tem algum DNA, algum gene ali que poderia dar uma doença. Então, se a gente estivesse só falando sobre isso, teria que analisar. Então, por exemplo, assim, ó, vou falar do meu caso. A minha mãe tem o cabelo castanho cacheado. O meu pai tem o cabelo castanho liso. Eu nasci com o cabelo loiro enrolado, cacheado. O que acontece? Da onde que veio esse cabelo loiro? Agora eu já pintei, viu, meu cabelo, mas ele era bem loirinho quando eu era criança. Da onde que surgiu o meu cabelo? Aí a gente foi ver. Se a gente estiver só falando sobre isso, Kézia, a gente tem que analisar. A minha avó era loira quando era criança, então ela tem o gene de cabelo loiro, passou para minha mãe, que passou para mim. Passou para minha mãe, mas não apareceu a característica na minha mãe, tá? Agora, a minha avó, por parte de pai, também tinha o cabelo loiro, passou para o meu pai, também não apareceu a característica nele e saiu para mim. Minha mãe tem 5 filhos. É real, tá?
5 filhos. Dos 5 filhos dela, só eu nasci de cabelo loiro. Os outros todos nasceram com cabelo castanho ou bem escuro, assim, bem preto. Por quê? É genética, tudo misturado. Aí a gente vai ver semana que vem as chances disso acontecer, tá? Qual que é a chance de Professora, acontecer? Oi. os meus irmãos, tipo, meu padrasto, tá? Mas eu falo que ele é meu pai. E assim, ele teve 3 filhos. Um nasceu com pele escura com cabelo cacheado. Outro nasceu com a pele branca, com cabelo preto. E outro nasceu loiro. Tipo, não faz sentido. Mas aí, então, é o que eu estava falando. A gente tem que ver, tem que analisar o pai dele e a mãe dele. E tem que analisar o pai e a mãe da esposa da sua mãe que teve filho com ele. Entendeu? Então, assim, ó, a gente tem que. Tudo tem que analisar. Igual eu estava falando do meu cabelo. A gente analisou que veio das minhas avós, das 2 avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Passou o gene para o meu pai e para minha mãe, não aconteceu ali nada de cabelo loiro nos dois, mas passou para mim. Mas não passou para nenhum dos outros 4 filhos, passou só para mim. Só eu nasci com cabelo loiro lá na minha casa. Então, assim, a genética, gente, é assim, ó, é sensacional. Eu adoro, sou suspeita para falar, mas eu adoro. É muito legal, porque daí a gente começa a analisar o pai da fulana com como é que foi, qual que poderia ser a chance de acontecer, qual que era a chance de eu ter cabelo loiro, qual que era a chance dos meus irmãos terem cabelo loiro, eram as mesmas que eu. Só que aí tem que fazer uma continha lá que eu vou ensinar vocês na semana que vem. Então, assim, a gente tem que analisar. Agora, se a gente, só falando, né? Vamos analisar meu pai, minha mãe, minha avó, minha avó. Agora, se eu isso sem o genótipo, lembra do genótipo aqui, ó, o H, ó, o W grandão e o Wzinho. Esses genes, esses alelos, eles determinam qual vai ser a característica. Então, vamos supor que o Wzinho é um alelo para o cabelo loiro. Então, o meu pai tinha um Wzinho e a minha mãe tinha um Wzinho. Eles passaram para mim, e como é recessivo, aí eu fiquei com Wzinho lá na cor do cabelo, lá nas características na cor do cabelo. Certo? Então, aqui, ó, o alelo dominante é o roxo e o alelo recessivo, o branco. Para acontecer uma característica recessiva, tem que ser sempre os dois alelos juntos recessivos. Então, no caso do cabelo loiro, ou do olho verde, do olho azul, por exemplo, minha irmã nasceu de olho azul. Da onde que veio esse olho azul dela? Veio das características lá dos alelos recessivos. E dos 5 filhos, 2 nasceram com olho azul. Lá em casa é tudo misturado, vocês precisam de ver. Tem. Ixi, tudo misturado. Parece que bateu tudo no liquidificador, nós tudo lá em casa, e saiu os fios. Então, para uma característica recessiva acontecer, por exemplo, olho azul, olho verde, cabelo ruivo, cabelo loiro, que são características menos comuns, se a gente parar para pensar, são menos comuns, elas têm que acontecer em dupla, no parzinho de alelos, porque vem um do pai e da mãe, o alelo tem que ser recessivo na dupla, tá? No parzinho. Depois veio aí, mas tudo isso que eu falei, quem que descobriu isso foi o Mendel, que ele fez um experimento com plantas de ervilhas, que tinha como sementes as ervilhas. Então, por isso que eu ainda falei no vídeo, eu ainda falo assim, eu posso falar ervilha ou semente, é tudo a mesma coisa, tá? Ele fez vários cruzamentos nesse estudo, ele ficou anos fazendo esses estudos, porque eu não me lembro a data correta aqui, deixa eu ver a data de Mendel, que ele fez esse estudo, lá foi em 1860, mais ou menos, ele fez
esse estudo. Então, olha, 1860 tem aí uns 200, lá vai que você tá de ano. Ele demorou vários anos, porque não é de um dia para o outro que a planta nasce. Então, ele fez, né? Demorou muito tempo para ele fazendo. Ele pegou as características da planta, como está aqui no quadro, a textura da semente, a cor das pétalas, a forma, a altura da planta, a posição, todas essas características ele analisou uma por uma, foi fazendo cruzamentos, foi vendo o que dava certo, o que não dava, até chegar na conclusão. Deixa eu passar aqui. Até ele chegar na conclusão de que, lembra do recessivo, cabelo loiro, cabelo castanho que eu estava falando para vocês? É como se fosse aqui. Ele pegou plantas puras. Quando a gente fala planta pura, é porque a planta verde, de semente verde, só dá semente verde. E, então, ela é pura. A planta de semente amarela só dá resultados, né? Só dá novas sementes amarelas. Então, são plantas puras amarelas. O que o Mendel fez? Vou falar um pouquinho mais sobre ele na semana que vem também. Ele pegou uma planta de semente amarela pura, cruzou, fez o cruzamento, a fecundação de plantas de semente verde, puras também. No resultado, deu só amarela. Então, é como se a gente falasse assim, ó, que a geração parental, porque é como se fossem os pais ali do primeiro cruzamento que ele fez, teve a geração. Aí o resultado foi da geração dos filhos, a gente fala F1 de tipo filhos mesmo, tá? Então, F1 deu tudo amarela. E aí ele pensou, aí ele ficou muito intrigado, ele falou, não é possível, o que está acontecendo? Por que eu cruzei plantas verdes puras com amarelas e elas sumiram, no resultado não apareceu nenhuma verde? Por que isso aconteceu? Vamos fazer um segundo cruzamento. Ele pegou os resultados dessas amarelas, cruzou entre elas, fez a fecundação entre elas, e aí ele viu, aí reapareceu a semente verde. Só que reapareceu numa quantidade menor do que ele imaginava. Então, a cada 4 sementes, 3 eram amarelas e uma era verde. Dessas 3 amarelas e uma verde, ele viu que a amarela era dominante e a verde era recessiva. Porque ela, além de tudo, ela ainda pula uma geração. Pulou uma geração, o F1 aqui, ó, se vocês forem olhar, o F1 não tem verde, pulou uma geração e ele reapareceu, ou seja, aquele gene para a planta, a semente verde, ele não sumiu, ele não se desfez lá do nada, ele simplesmente ficou escondido, né, entre aspas, ele ficou escondido e depois ele reapareceu, tá? Isso ele viu com sementes, mas isso pode acontecer com todas essas características que eu falei na aula aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, o que ele chegou de conclusão? Que os fatores hereditários a gente chama de alelo. Então, tudo que eu tinha falado antes para vocês foi Mendel que falou. Mendel, então, ele foi assim, ó, a gente fala que ele é o pai da genética, porque ele que começou esses estudos, ele que teve essa sagacidade aí de estudar esses conceitos, né? Por que isso acontece? Por que a menina ali tem um olho azul e o irmão dela não tem? Então, ele começou a pensar nisso e foi estudando, fazendo os cruzamentos, fazendo a fecundação ali das plantas, e ele chegou nessas conclusões. Então, todos esses conceitos, homozigoto, heterozigoto, recessivo dominante, alelo, gene, tudo quem descobriu foi o Mendel, tá? Então, ele é muito importante. Então, aqui fala lá, ó, do dominante, do recessivo, dos alelos, fatores hereditários, e
Então, assim, ó, ele foi fundamental para a genética. Na semana que vem, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, um pouquinho mais sobre o trabalho dele, e aí a gente vai fazer alguns outros exercícios, vou falar um pouquinho mais da genética aplicada mesmo, tá? Falei muito, ó, tô falando, ó, alguma dúvida? Eu vou Não, passar para não? Eu vou passar para vocês agora o link de de como é que fala? Das atividades dessa semana, baseado nessa aula que vocês acabaram de ter e no vídeo que eu gravei, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar, mas tá super tranquilo. Não se esqueçam de pôr o nome e vou mandar lá no grupo de biologia agora, tá bom? Parar a gravação aqui.